Olá, muito boa tarde. Está começando mais um Mulheres em Foco. Hoje vamos falar sobre a importância dos alimentos na prevenção de doenças. Certamente você já ouviu falar disso, mas será que está colocando em prática? Você sabe que a ingestão de determinadas frutas, verduras, sementes, cereais, além de mudanças nos nossos hábitos alimentares, fazem a diferença. Doenças como diabetes, o câncer de mama, problemas no coração e até a depressão podem ser evitados com uma dieta equilibrada. Quem diz isso, além de tantos outros especialistas, é o meu convidado de hoje, o Dr. Edmond Saab Júnior. Ele é cardiologista e nutrólogo e também escreveu esse livro aqui, o Manual do Proprietário. Dr. Edmond, seja muito bem-vindo, obrigada aqui pela sua presença. Eu digo aqui para o nosso público que muito já se falou disso, sem dúvida alguma, as pessoas sabem da importância da alimentação para o funcionamento do nosso corpo, né? Mas é aquela história, eu acho que da gente saber a colocar em prática é muito difícil, muito diferente. Até porque a vida corrida nos obriga a ter uma alimentação mais rápida, mais prática, e a gente, sem dúvida alguma, está perdendo muita saúde com tudo isso, né? É isso aí, eu que agradeço, Luciana. Vocês de casa também, a oportunidade de estar aqui e poder passar, então, algumas dicas fáceis para esse nosso dia a dia corrido, essa vida ocidentalizada nossa. E é justamente para isso o Manual do Proprietário. Por que Manual do Proprietário? Proprietário, eu sou dona de mim, é isso? Exato, nós somos donos de nós e, infelizmente, saímos da maternidade sem um cartãozinho, sem um Manual do Proprietário. Enquanto a gente usa o alimento mais perfeito da natureza, que é o leite materno, vai tudo bem. Mas logo, logo, nós estamos nas papinhas industrializadas, nos agrotóxicos, conservantes, e aí a coisa começa a pipocar desde lá pequenininho. O senhor falando isso agora com relação ao leite materno, a mãe que já está nesse meio contaminado, o leite materno, apesar disso, mantém ainda suas características de anos atrás? Ele é tão bom quanto há um século, há 2 séculos? Fantástica essa pergunta, não. Inclusive hoje, pesquisas mostram até o leite de mamães esquimós contaminado já. Mas mesmo assim, ainda é o alimento mais puro possível, apesar da contaminação mais tóxica. Recomendado para o bebê. Sem dúvida. Que coisa, não? Incrível, né? A gente está sendo intoxicado pelo quê? 24 horas por dia, desde que inalamos metais pesados, por exemplo, chumbo da fumaça dos carros. No nosso banho, a água tratada com alumínio, aquele vaporzinho, está sendo inalado, está entrando através da pele. E agrotóxicos, conservantes químicos, acidulantes, corantes na nossa comida, enfim, todas as vias possíveis, a gente é contaminado 24 horas por dia. E nós temos um limite, porque nós temos um sistema de detoxificação, Luciana. Uma capacidade X de eliminar o que é ruim. Exato. E quando a gente se intoxica mais do que elimina, a gente vai estocando essas toxinas. E elas chegam a um ponto que se manifestam a nível biológico e geram doença. Doutor, mas a gente chegou num ponto, já acho, no mundo, em que buscar produtos in natura muitas vezes também não é a garantia, aliás, na maioria das vezes, eu diria, não é a garantia de que aquele alimento está livre desses intoxicantes todos que o senhor citou, porque já começa errado do cultivo. Perfeito. Inclusive, esses agrotóxicos, eles estão evaporando e viajando pelos 5 continentes, através das nuvens e chovendo em todos os cantos do planeta, mesmo que eles não estejam sendo usados nesse nosso solo. Concordo, mas ainda, mesmo assim, vale a pena tentar ingerir o mínimo e usar técnicas para conseguir eliminar o máximo, ingerir o mínimo que quer. Seria assim, pessoal de casa, Luciana, voltar à época antiga, voltar a comprar alimentos vivos, voltar à época dos feirões, da quitanda, de nada ensacado, da carne pingando, do frango pingando, sabe? A compra em granel dos grãos, já estaria ajudando bastante. Lógico, se todo mundo pudesse comprar alimentos sem agrotóxicos, melhor ainda, mas ainda são caros e são pouco ofertados, para ser melhor trabalhado isso. Mas qualquer esforço nesse sentido vale a pena, porque se usar uma pitadinha a menos hoje, uma colher de chá a menos de toxina hoje, são 30 por mês, são 361 anos, são 3.600 daqui a 10 anos. Então, isso vai fazer muita diferença. A mudança tem que começar já, né? A mudança tem que começar já. O senhor diz aqui, olha, não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças diferentes.
Todo tipo de degeneração no organismo acontece em função de meia dúzia de alterações básicas. Se conseguirmos controlá-las, a doença não encontrará condições para se manifestar e, se já estiver instalada e em evolução, vai naturalmente estacionar ou até regredir. Meia dúzia de causas, então? Eu chamo de meia dúzia de monstrinhos. Meia dúzia entre aspas, não é um número exato. Mas o que acontece hoje? Nós estamos tendo inflamação crônica silenciosa. Nossas células estão o tempo inteiro inflamando por causa dessas toxinas externas. Uma oxidação excessiva, muita oxidação, muito radical livre. Uma desproporção... Radical livre, oxidação é o quê? Ele envelhece as células, é isso? Envelhece as células. Então faz o nosso corpo envelhecer tudo antes do tempo natural. Momento natural. Uma desproporção entre nutrientes. O homem alterou tudo o que era, que nem eu falo assim, Deus fez a vaca e o boi para viverem soltos e livres comendo capim. Ele falou, não, você tem que ficar preso e comer a ração que eu faço para você comer. Fez a galinha para ficar solta e comer forragem. Não, você vai ficar presa, comer a ração que eu fiz e tomar meu hormônio, para mim poder já, em 32 dias, estar sacrificando e vendendo. É a mesma coisa com o peixe. Ele não tem mais que ser o peixe do rio ou do mar. Ele é em cativeiro com a ração que eu fiz para ele comer. Então, o queijo, o ovo, o leite, cadê o ômega 3 disso tudo? Caiu muito. Nosso corpo tem uma proporção adequada das gorduras boas, que são ômega 6 e ômega 3. E hoje está totalmente desequilibrado. Desequilibrado porque nós usamos as frituras com óleos hidrogenados. Todos os óleos, gente, de casa. Milho, girassol, canola, todos esses. Não são óleos naturais para a gente usar. Foi-se o tempo de usar banha de porco. Ou a manteiga da vaca, mas a nossa vaca de antigamente. Não aquela manteiga que a gente come que é processada, sabe-se lá com o quê? Então, nós estamos alterando a proporção dos nutrientes. Então, oxidação, inflamação, desproporção entre nutrientes, toxicologia ambiental, os nossos hormônios funcionando cada vez mais erradamente e parando de funcionar precocemente, isso tudo junto cria uma frequência necessária para a doença se manifestar. Luciana, no universo tudo é frequencial e eu preciso ter uma energia motriz para me manter a saúde, ou eu preciso de uma energia motriz para permitir que a doença também se manifeste. E essas causas, essa meia dúzia de causas desses monstrinhos, são energia motriz para a doença se manifestar e evoluir. E nós podemos controlar essa meia dúzia de monstrinhos com o que nós ingerimos, com nossa alimentação, com uma água adequada por dia, com uma oxigenação adequada e com métodos de desintoxicar o nosso corpo, que o manual do proprietário mostra do jeito bem prático. Essas 6 causas seriam quais exatamente, essa meia dúzia? Então, os monstrinhos. A desproporção dos nutrientes, os alimentos sem vida e mortos, oxidação excessiva, radicais livres em excesso, inflamação crônica silenciosa, mau funcionamento dos nossos hormônios, e aí vai, desoxigenação das células, nós vivemos em ambientes fechados, ao nível do mar, teríamos 21% de oxigênio na atmosfera. Muito bem. Imagina 500 metros acima do mar, aqui em São Paulo, e a gente no centro de São Paulo, o dia inteiro num escritório fechado, sem atividade física. Quanto que eu tenho de oxigênio na atmosfera? Então, a minha célula sente isso, tem pouco oxigênio lá dentro. Precisaria estar fazendo uma caminhadinha de 20 minutos de manhã e 20 à noite, para estar oxigenando isso. Né? Água dentro da célula, em volta das células. O nosso corpo é 75% água. Quem é de nós que ingere água em quantidade adequada e uma água de boa qualidade? O pessoal me fala assim, Luciana, vocês de casa, atenção, olha, eu bebo muito líquido, eu tomo suco, eu tomo chá, eu tomo sopa, eu tomo, fantástico, refrigerante zero, refrigerante diet. Olha só que tristeza. Eu preciso de água, molécula vazia, 2 hidrogênios e um oxigênio. Só. Porque essa água entra no nosso corpo, vai participar de todas as reações bioquímicas do nosso corpo, porque nenhuma ocorre sem água. E depois ela tem espaço no porta-mala para sair carregando o lixo tóxico para fora. A água do suco, do chá, ela está cheia de outras moléculas, ela não tem espaço para trazer o lixo tóxico. Por que a gente não lava o nosso chão com suco? Por que a gente não lava o carro com água? Porque não vai limpar. Com água, desculpa, com chá. Porque não vai limpar. Porque não vai limpar. Nossa, estou preocupadíssima já. A água, tudo bem, eu já sei, acho que todo mundo sabe, né? Água de boa qualidade é que eu quero saber também o que é. Essas que a gente compra na garrafa é água de boa qualidade? E mais, na cidade de São Paulo, onde é que a gente vai encontrar esses produtos? O frango sangrando, sem hormônio, a carnona lá. Difícil, hein? O senhor é autor desse livro, Manual do Proprietário, com várias informações importantes sobre como a gente manter o nosso corpo funcionando como deve, com o que ele precisa para exercer corretamente as suas funções. A água
o senhor já disse aqui que é o grande segredo, é importantíssimo para tudo, absolutamente, no nosso corpo. Agora, aquela água que a gente compra engarrafada, de várias marcas, é a água que a gente tem que beber? Ou se não é, onde a gente acha a água que a gente tem que beber? Olha, pesquisando muito isso, Luciana, inclusive para escrever o capítulo de água, que tem 4 ou 5 páginas, eu li 5 livros de água. E eu acho que a solução é assim: usar uma água que vem num PET e está escrito que é uma água mineral. Eu realmente não sei de onde vem aquela água. Naquele PET, durante o transporte, durante o armazenamento, o tempo que ela fica parada, ela retira coisas daquele PET, vão para a água, que são substâncias tóxicas, pode proliferar bactéria ali dentro. Se eu tivesse uma embalagem de vidro, como essas águas, não perder isso, que inviabiliza o nosso dia a dia utilizar, seria talvez o adequado. Então, a solução para isso, gente, é a gente tomar pelo menos a quantidade adequada, 2 litros por dia de água, porque nosso corpo é 75% água, então esse é o nutriente mais importante, de uma água que chega na nossa casa, com o nome de potável, mas aonde nós vamos utilizar bons filtros e ficar de olho nas membranas daquilo. Então, eu vou usar água da rua mesmo, que é uma água potável, e vou usar filtros que estão aí no mercado, nós vamos fazer apologia de uma marca ou de outra, mas são bons filtros com garantia. Trocando sempre. Trocando sempre as membranas, os filtros e tudo mais. Tá ótimo. A gente está num mundo hoje em que todo mundo, generalizando, sofre ou de diabetes, ou de depressão, ou de hipertensão, ou de tantos outros problemas, né, enfrentados aí pela sociedade moderna. Quais as receitas que o senhor dá para evitar esse tipo de problema chegar, começar, e no caso das pessoas que já são acometidas por isso, tentar amenizar os efeitos e até regredir o processo dessas doenças? Existe uma condição muito comum chamada aumento de resistência à insulina ou síndrome plurimetabólica. Eu vou tentar resumir de um jeito bem prático para vocês no pouco tempo que a gente tem. Nós acostumamos a comer alimentos de alto índice glicêmico, ou seja, Luciano, alimentos que fazem o açúcar subir muito rapidamente na corrente sanguínea. O que acontece? Com as farinhas refinadas, que são os pãezinhos mais gostosos, os bolos, as bolinhas, né? O açúcar, os doces, as massas de farinha refinada, são alimentos de alto índice glicêmico. Então, a gente come, nem precisa ser muito, um pouquinho, e a glicemia vai lá em cima. O que acontece? O pâncreas manda uma enxurrada de insulina para tirar esse açúcar da corrente sanguínea e mandar para a célula, para virar energia. E aí cai bruscamente a nossa glicemia. Quando ela cai, o hipotálamo informa, estou com fome. A gente vai e come mais um pãozinho de queijo, ou mais uma empadinha, não tem tempo para nada. Né? Então, sempre rapidinho. Outro alimento de alto índice glicêmico, novo pico de glicemia, nova enxurrada de insulina. E assim a gente vai o dia inteiro. Então, de tanto secretar insulina, essa insulina vai ficar como se estivesse inativada. O nosso corpo vai ficar imune à ação da insulina. E quando ele para de responder à insulina, nós vamos cursar com 3 coisas. A primeira coisa, obesidade, um pouquinho para frente, hipertensão e um pouquinho mais para frente, diabetes. Isso é incrível porque essas 3 alterações do aumento de resistência à insulina vai levar as pessoas entre os 60 e 70 anos de idade a desenvolverem o quê? Infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e câncer. Curiosamente, as 3 maiores causas de morte no mundo. Então, a primeira grande coisa a fazer, gente, é aprender a comer uma dieta de baixo índice glicêmico. Isso não requer deixar de comer tudo que é gostoso, não. Tem um jeito bem prático. Aliás, se você me permitir, eu deixo um site onde está descrito os alimentos. Por favor, porque nós vamos ter tempo, você tem tanta coisa importante para nos dizer. O site é www.simpsaude.com. Está aí no seu vídeo. Okay. Pode deixar aí mais um pouquinho para o pessoal anotar, pois não. Então eu explico ali um café da manhã. Tem também sugerido nesse site um suco detoxificante que é a base de gengibre, de maçã e de couve para eliminar toxinas, metais pesados. Suco para tomar todo dia? Todo dia. Tá. Todo dia. Basicamente couve, gengibre e maçã. Maçã e água, não coar, para ficar toda aquela fibra de manhã em jejum, com o nosso organismo ávido a todos aqueles nutrientes, e aquilo vai ser fantástico. Depois,
eu peço que coma 5 vezes ao dia. E tem, então, as sugestões nos intervalos das refeições. Então, tem uma relação de frutas. Ali estão as frutas de baixo índice glicêmico, que fazem o açúcar subir devagarzinho. As que não estão é porque tem alto índice glicêmico. E mais Quais são as melhores frutas para a gente comprar, que o senhor acha? Maçã, banana, isso no paciente em geral. Né? Sim, para todo mundo. No nefropata, que não pode comer muito potássio. Claro. Mas maçã, banana, pêssego, mexerique, laranja com o bagaço, kiwi, essas frutas são. Devemos evitar o quê? Abacaxi, melancia e melão, que são de alto índice glicêmico. Oh, meu Deus do céu. Estou fazendo tudo errado, gente. Mais uma vez por semana pode comer, nós não estamos doentes. Não vamos ficar por isso. Não pode fazer parte da fruteira todos os dias. Sabe o que eu fico imaginando, né? Uma pessoa como essa, especialista, estudiosa do assunto, que foi a fundo. Fico pensando, quantos anos será que o senhor vai viver, hein? Tomara muitos. A gente falou de algumas doenças aí, hipertensão, diabetes, depressão, nessa linha das doenças emocionais, o toque, o pânico, síndrome de pânico e tantas outras. Antigamente isso não existia. Isso tem a ver com a nossa alimentação também? Tem muito a ver, inclusive com a cadeia alimentar toda. Para a gente poder fazer serotonina, que é o neurotransmissor do equilíbrio e da paz, nós precisamos de uma sequência bioquímica como é para construir qualquer neurotransmissor, qualquer hormônio. E eu preciso de triptofano, que é um aminoácido, que junto com piridoxina, que é B6, com magnésio, com niacina, vai ser transformado em 5-hidroxitriptofano e depois em serotonina. Acontece hoje é que se usa no nosso solo um agrotóxico de um custo-benefício muito bom, onde você não precisa arar, não precisa carpir, não precisa nada. Bastou jogar aquilo, 2 dias depois, todo o mato está fora, você põe a plantinha e está pronto. E funciona. Acontece que todo vegetal plantado naquele solo não sintetiza algumas substâncias. Uma delas é o triptofano. E esse agrotóxico começou a ser usado de forma assim grande no mundo todo há 30 anos atrás. Então, nossos alimentos estão pobres nesse aminoácido. Outra coisa importante, a nossa capacidade de absorção, Luciana, também está diminuída por causa dos conservantes químicos, dos acidulantes, dos corantes. Quem é que tem a flora bacteriana hoje bem cuidada para poder absorver esse pouco que já vem da nossa nutrição e fazer esse neurotransmissor? Por isso, o grande aumento dessas doenças. Doutor, repor essas vitaminas que a gente perde nos alimentos naturais, com cápsulas de vitamina, que tem tanta gente que toma 15 comprimidos todo dia, resolve? Não. A gente trocar o que seria natural, orgânico, por sintético, não vai ser a solução. Mal não vai fazer, mas não tem um custo-benefício adequado. O ideal seria realmente procurar ter uma dieta de alimentos vivos, que eu falei no começo do programa, e sim, suplementar o que se falta da maneira mais lógica. Então, no caso da depressão, do transtorno obsessivo compulsivo, eu não tenho triptofano na comida, então eu vou usar esse aminoácido, não é uma vitamina. Eu vou usar um magnésio, que é um mineral, para poder fazer essa reação bioquímica e produzir a sua serotonina. E não só dar antidepressivo para tentar resolver isso. Posso até usar um antidepressivo numa fase inicial, mas a cura eu vou conseguir suplementando as substâncias necessárias para cada caso. Pois é, os próprios médicos não estão dando esse tipo de informação para a gente, preventiva e até de cura muitas vezes? Eu tenho a impressão que eles não têm conhecimento disso, porque isso a gente aprende em reunião com agrônomos, e isso nos nossos congressos na Alemanha. A gente aprende, então, o que falta no nosso solo. A gente não aprende isso na faculdade. É uma realidade nova para todos nós, né? Quer dizer, agora nós estamos percebendo o efeito de toda essa transformação na cadeia alimentar que o próprio homem provocou. Então, agora é que a gente está tendo que parar e, como o senhor fez aqui, estudar e falar o que está acontecendo. Qual a solução para isso? Doutor Edmo, olha, nosso tempo acabou, mas é riquíssimo, essa nossa conversa é riquíssima, então fica aqui esse livro, foi lançado agora, no mês de agosto, inclusive na Bienal de São Paulo, e o Manual do Proprietário, para a gente se conhecer melhor. Você viu aí tanta coisa que acontece e que a gente nem faz ideia, né? nem se dá conta, e como é importante a gente cuidar, em primeiro lugar, da gente, né? Muito obrigada, sucesso para o senhor, parabéns pelo livro. Obrigado, eu que agradeço. E no livro vai ter todas as dicas para beleza também, o que utilizar com referência bibliográfica, de um jeito bem prático. Maravilha, tá, maravilha. Cuidando bem do que a gente põe para dentro vai refletir em tudo que está por fora. Essa é a grande verdade.